Olá, sejam bem-vindos a mais uma gravação do PodMedic. Aqui no PodMedic levamos informações seguras e de qualidade para vocês. Estamos hoje com uma Olá, fisioterapeuta tudo bem? muito especial. Seja bem-vinda ao nosso Obrigada. PodMedic, doutora Mariana, que vai trazer muito conteúdo para a gente sobre a fisioterapia. E não podemos esquecer também de agradecer aos nossos patrocinadores, ao Hospital Sarra, do Grupo Fleury, e a SciTech também. Sem eles, nosso projeto não seria possível. Mariana, se apresenta para nós, Olá, para o telespectador, gente. como é a sua área de atuação. Vamos lá. É um prazer estar aqui hoje. Sou fisioterapeuta formada, tenho especialização em Pilates e fiz balé clássico a vida inteira. Trabalhei na área desportiva logo no começo da formação, fiquei durante alguns anos, acabei indo para o Pilates e aí voltando, né, para a área esportiva aos poucos, depois da pandemia, vendo que as pessoas estavam voltando para as atividades físicas, procurando a fisioterapia, comecei a reparar que eles estavam me procurando não para tratar lesões, mas sim para prevenir ou reclamar de dores musculares, dores articulares, sem ter uma lesão específica, né? Foi quando veio a ideia de montar uma clínica junto com o Dr. Luiz, uma clínica multidisciplinar, e aí cuidar do paciente como um todo, né? A medicina moderna hoje é isso, ela vai te trazendo para o lado preventivo e aquele olhar humanizado. O paciente não é uma dor muscular, né? Ele tem um histórico ali, então uma equipe multidisciplinar faz toda a diferença no tratamento. E na pandemia mudou tudo, né? Tudo, o cenário mudou completamente. completamente, né? O pessoal, a gente estava comentando nos bastidores, o pessoal engordou muito, né? Ganhou muito peso, né? Sim. E aí começa a ter os problemas, né? Como você falou, dores articulares, né? Dor no corpo, pacientes começam a ter um processo inflamatório importante, que a gente, no podcast do Dr. Luiz que teve com a gente, ele falou muito da palavra inflamação, né? Sim. Então, como é que você age com esse paciente? Eu acho que a gente tem dois perfis diferentes no pós-pandemia, né? Tem aquele pessoal que ficou durante a pandemia recluso e procurou fazer uma atividade dentro de casa mesmo, até para cuidar da parte psicológica, né? Que a pandemia trouxe um abalo pra gente. E tem outro pessoal que não se cuidou, relaxou mesmo e engordou. E aí, pós-pandemia, esses dois perfis, esses dois grupos estão precisando de cuidados, né? Tem aquele que já praticava e não tinha noção nenhuma da prática esportiva e acaba se machucando, excedendo nos treinos. E tem aquele que tá com uma sobrecarga, com inflamação, né? Tanto na parte de organismo quanto na parte estrutural. E aí procura a fisioterapia para ter um respaldo na prática esportiva também, no alívio das dores, né, na tensão muscular. Uma coisa importante, apesar desses dois perfis, uma coisa que é unânime é a cervicalgia. Isso veio pós-pandemia para todo mundo, praticante ou não de atividade física. Então tem um trabalho muito intenso aí, né, para trazer uma qualidade de vida, né? Uma sensação de equilíbrio muscular. Explica para os nossos ouvintes o que seria cervicalgia, quais são os fatores que podem fazer com que ela venha para a nossa vida. A cervicalgia é toda dor cervical, né? Da região da cervical. E ela vem causada pelo estresse. Que é aqui no pescoço, que né? É nessa região aqui de trapézio, né? Aqui na nuca, no pescoço, e ela acontece por diversos motivos, né? Tem o estresse do dia a dia, quem mora em São Paulo, passa horas no trânsito, ou na frente do computador. No celular também, assim. No celular. Né? A postura do celular traz isso, né? Esse desequilíbrio tem até muscular. Alguns posts informativos que muita gente mexe no celular sim, mas o ideal é você levantar e não você abaixar. O ideal é a gente ter horas pontuais, né? Pontuais, usar o celular realmente quando necessário. Mas é claro, né? Hoje em dia o mundo está dentro do nosso celular, a gente usa para tudo. Então a gente tem essa postura na direção, no celular, no computador, então é tudo muito, a gente chama de postura antálgica, né? É essa rotação do ombro, essa inclinação do tronco para frente. E isso causa, claro, uma sobrecarga na musculatura. Então a fisioterapia está aí também para ajudar a trazer terapias manuais ou eletroterapia para aliviar essas tensões, trazer mais
conforto para o paciente. Acaba causando um fortalecimento dessa musculatura aqui, né? Você tenta trabalhar nesse fortalecimento, não é isso? Sim, você tenta tratar a tensão que ela causa, né? A má postura causa uma tensão. E aí depois que você consegue aliviar essa dor no paciente, trazer esse equilíbrio, esse relaxamento, aí sim a gente começa a trabalhar a parte postural. Aí um fortalecimento para que essa musculatura aguente, né, esse mundo moderno que a gente E quais vive. seriam os meios que a fisioterapeuta, que você desenvolve no seu consultório para esses pacientes que sofrem? Olha, eu tenho um protocolo de terapias manuais, que é o que eu gosto de atuar. De liberação miofascial, porque daí eu consigo com as mãos sentir exatamente quais são os pontos de tensão naquele paciente. E aí eu consigo soltar a fáscia muscular, né, que é uma membrana que recobre a musculatura. Quando eu consigo soltar essa fáscia, sinto que a musculatura está mais solta, aí eu vou conversando com o paciente. Como você tá? Tá doendo ainda? Se eu aperto, dói, não dói? E aí eu vou partindo para outras terapias, né? Tem o agulhamento a seco, a eletroterapia hoje está super avançada, nós temos várias técnicas diferentes que auxiliam bastante nesse processo. Então, é um protocolo bem amplo e visa muito o paciente como indivíduo, né? Então, não é um protocolo fechado, não é que a doutora Mariana tem um protocolo de recuperação ou prevenção. É individualizado, É né? individualizado, né? Tudo depende da conversa. É o que eu brinco com o paciente. Ele me procura com uma dor em adutor de coxa porque ele joga futevôlei. Ok, é muito normal, tal. Ele vai fazer 10 sessões. Só que na quarta sessão, ele não estava mais com muita dor em adutor e apareceu uma dor na lombar. Não tem como eu falar para ele, olha, então, eu estou tratando o seu adutor, pode ir embora, tchau. Não, né? O paciente é um todo. E tem dia que o paciente também vai para fisioterapia procurando uma terapia. Às vezes ele quer desabafar, quer conversar. Dor lombar, a dor lombar, ela tá muito ligada ao emocional da pessoa, né? Então a gente tem que olhar um todo mesmo o paciente. Então depois eu vou conversar com você daqui, porque eu tenho um ponto aqui que não sai, já tentei de tudo, Não só sai. você, Eu acho nós que dois. A minha prática, eu sou cirurgião, acho que tem um ponto Sim, aqui que eu já tentei nos de braços. tudo. Na já, sua prática, massagem, né, na isso medicina, não sai, com né? certeza. E aí tem, como você falou, tem outras formas para você tirar esses pontos, que é um nó, né? Na musculatura. É né? um ponto de tensão, né? A gente tem grupos com tensão muscular. Quem faz musculação trabalha muito quadríceps, geralmente o quadríceps inteiro, né? Um grupo muscular tá em tensão. Aí é mais difícil a gente soltar com os dedos, né? A técnica tem que ser um pouquinho mais expansiva. Agora, nódulos específicos, que são nódulos de tensão causados geralmente por má postura, aí sim, aí eu vou lá com a mão e solto rapidinho, com um Ótimo pouquinho de saber. sofrimento, mas muito alívio. O nosso Podmed, que ele desenvolve relacionamentos, tá vendo? Com certeza, tem várias. Já converteu 2 pacientes. É. E vocês também, que são nossos ouvintes, fica aí a dica que a fisioterapia pode entrar também como eu acho aliada que nessas dores. Isso é muito comum, né? Eu acho que quase todo mundo tem Quem uma não dorzinha tem uma crônica, dor né? muscular? Quem não tem, né? E eu vou te falar que até os adolescentes e crianças, né? Sério? Computador e celular, não tem como. Eu tenho 2 filhos adolescentes e os 2 reclamam de dor na região cervical, Ainda mais deve torácica. ser ótimo ter uma mãe especialista Mochila em casa. pesada. Não é bem assim, sabe? Porque às vezes chega cansada do trabalho e eles querem ali uma liberação, mas sempre que dá eu tô cuidando dos 2, sim. E você falou da parte de pessoal de futebol, de esporte. Você lida muito com esportista? A nossa clínica, ela tá localizada dentro de um complexo de quadras, né, de areia. Então, o meu público maior ali são praticantes de futevôlei. Eu brinco, falo, brinco não, falo, né, eles que brincam, eu falo, são atletas. E eles falam, nossa, acham que é uma piada. Não, hoje em dia, né, qualquer um que pratica atividade física é considerado atleta, né, tem o atleta amador, o atleta profissional e o atleta recreativo. Então, todo mundo que tá ali, para mim, é um atleta, sim, e aí eu cuido com o maior carinho, com a maior atenção, diferentes idades, diferentes queixas. Eu acho que é muito importante esse você tá falando aí, porque hoje em dia muita gente faz futebol, faz beach tennis, faz algum tipo de atividade física, Desenvolve né? alguma coisa em desenvolve consequência, né? algum processo, e eu acho que a fisioterapia é para prevenir essa pior complicação, né? Esses
uma contratura muscular, alguma coisa assim, né? Isso. Eu acho que a medicina como um todo, ela vem para essa parte preventiva, né? Isso. Isso é muito importante. Mudou muito o conceito de saúde. E a fisioterapia não ficou atrás, né? Ela vem mesmo para essa parte preventiva com muita força. Eu tenho diferentes casos na minha clínica. Eu tenho crianças, tenho adolescentes, tenho adultos e tenho idosos. E os idosos que eu atendo na minha clínica não são pessoas com alguma patologia. Não, são pessoas idosas que querem praticar atividade. É lógico, né, que dependendo da idade, do físico, não dá para praticar uma atividade com educador, numa academia. E eles procuram a fisioterapia funcional preventiva. E quais são os outros tratamentos que você faz no consultório? Olha, nós temos o tratamento preventivo, que é o nosso forte, a reabilitação, que é como a fisioterapia é conhecida, então todo pós-operatório, né, pré-operatório também, que os médicos estão indicando bastante agora, ruptura de ligamento cruzado, antigamente ia direto para a cirurgia, hoje a gente faz todo o acompanhamento pré-operatório e depois pós-operatório, né, e a gente tem a parte de geriatria também, com a parte de sarcopenia, que todo mundo, depois que nasce, já começa a envelhecer. Exatamente. Isso é uma certeza. E o Luiz falou com a gente que vocês têm tem um grande, e eu também vejo no dia a dia, o problema da sarcopenia, né? Sim. A sarcopenia está muito, essa perda de peso desorganizada. Com o tempo é comum a gente perder, como você falou, a gente perder músculo, né? Perde e aí massa a parte da geriatria que é você falou, eu acho que a fisioterapia vai atuar muito nessa parte da parte da geriatria com a sarcopenia, né? Bastante. E como a gente está localizada num ambiente bem esportivo, lembra praia. Os pacientes de geriatria adoram, porque eles não querem mais aquele modelo de clínica de fisioterapia onde só tem aqueles idosos sofrendo, Aquelas doente, máquinas, né? deitado, fazendo os mesmos exercícios. Então, assim, é gente jovem, é um ambiente descontraído, né? Então, é diferente. Não parece que você está fazendo fisioterapia, que você está ali. Porque a fisioterapia é uma coisa um pouco maçante, chatinho. Então, deixa o processo mais leve, melhor. É bem legal. O público tem procurado bastante. E todo polimento que a gente passa aqui, a gente fala da palavra longevidade, Longevidade. né? E aí, é como você falou, eles estão procurando a longevidade, né? Às vezes, não é numa atividade física, mas com cada um na sua área, é isso. Exatamente. Quem pratica atividade quer longevidade na prática esportiva, não quer deixar de fazer a sua prática. E vem para prevenir lesões que possam fazer com que a pessoa tenha que se afastar. Quem é idoso procura longevidade, né? Quer continuar viajando, passeando, fazendo suas atividades diárias sem dependência. Cama, né? Sim. Dependendo de outra pessoa. E o que a fisioterapia ela pode trazer para a gente de benefício nesse processo de prevenção? Nossa, inúmeros. Difícil numerar aqui quais são os benefícios, mas assim, a fisioterapia ela trabalha com uma visão, né, ósseo-muscular muito grande. Então, saber se você tá ali com a estrutura óssea indo bem, porque a gente tem osteopenia, osteoporose, então a gente faz todo esse acompanhamento. A parte de desequilíbrio muscular, tá tudo bem? Postura tá legal, equilíbrio tá legal, muscular, a gente tem até um aparelho, né, o dinamômetro isocinético, que a gente consegue avaliar isso no paciente. Vocês têm esse aparelho na clínica? A gente tem na clínica. E o dinamômetro é para saber o quanto de força muscular. O quanto de força a gente tem. Entendi. Então, uma flexão de joelho, eu sei se o joelho direito tá mais forte que o esquerdo. E aí eu vou fazendo um trabalho em cima disso para equilibrar. Então, os resultados positivos são inúmeros aí, né? Você deixar o seu corpo em equilíbrio, sua postura em ordem, né? Você consegue fazer as suas atividades do dia a dia sem nenhuma dor, sem nenhuma preocupação. E é muito comum, né? O joelho direito às vezes tem mais força do que o esquerdo. Isso é muito comum, né? Sim, o nosso corpo ele tem, isso, né? Essa assimetria que é normal. E na prática esportiva você chuta mais com uma bola, você no beach você desenvolve mais com um lado, né? Você segura mais a raquete com o lado da... Mas o que não pode ser muito diferente, O que não pode é ter esse desequilíbrio tão grande, né? Então, o dinamômetro vai ajudar isso aí. O Dina vem para avaliar e ajudar a gente a quantificar como está esse desequilíbrio, se é preocupante ou não. E
Fala um pouco do que é uma coisa que está crescendo muito, eu acho que é o tal do Pilates, né? Eu vejo muito meus pacientes Pilates. pós-bariátricos fazendo Pilates. Eu gosto muito do que eles fazem ao Pilates, porque é como a gente conversou, nem todo mundo gosta de academia, né? Porque nós ficar Sim, pegando. Então, eu acho que tem que ir para outras áreas, né? O beach tennis, natação, a parte. E o Pilates está crescendo muito, né? sim, A gente sim. pensava que o É Pilates uma Eu já fui modalidade. adepta do e a Pilates. gente pensava E que é o uma Pilates modalidade antiga, antiga. mas o pessoal tem Mas tinha cada esse vez preconceito mais com o Pilates. O procurado. Pilates não vai ter É, hipertrofia, não vai ter verdade. nada, né? Então a gente tem esse preconceito. Conversa um pouco do Pilates, que eu acho que é sensacional. A minha especialidade é É, Pilates e é Pilates. minha paixão, tá, gente? Difícil eu falar sobre Vamos ele. conversar mais uma hora aqui. É, vai demorar esse podcast. O Pilates, eu falo que ele é essencial na vida de todo mundo. Quem pratica uma musculação tem mobilidade? Tem flexibilidade? Elasticidade, né? Não. Tem força, né? Você trabalha hipertrofia ali. E aí, no movimento errado, você lesiona. Lesiona. Então, você trabalha fortalecimento de peitoral, que os homens adoram. Poxa, para você causar uma lesão no manguito rotador, é muito comum. A maioria dos homens que fazem academia há muito tempo tem uma lesão É de manguito bonito. rotador. Pilates, ele trabalha o essencial do seu corpo, a mobilidade. Se você não tem mobilidade, você não consegue se mexer direito. Você não tem uma reação rápida a uma possível queda, né? Um movimento brusco. Então, as lesões são mais frequentes. Eu falo que ele é complementar de qualquer atividade física. Deveria ser colocado na escola. As crianças deveriam desenvolver essa habilidade de movimentar as articulações mais livres, de trabalhar a flexibilidade muscular para qualquer atividade. E uma coisa muito importante, né? O centro de força do nosso corpo, que é o famoso core aí, né? Que é a região abdominal profunda e os paravertebrais lombares. O Pilates, ele tem um foco principal no fortalecimento dessa musculatura, né? Não é que ele não trabalha fortalecimento. Ele tem um foco principal no core e o trabalho do Pilates não é tanto de hipertrofia porque ele é um trabalho global. Eu não trabalho especificamente um grupo muscular durante a aula de Pilates. Eu trabalho o corpo inteiro. Mas Então, ele é bem a harmônico. hipertrofia é mais profunda, então. Ela vem, mas ela Certo. não é o nosso objetivo principal. Ele vem desenhando, modelando o seu corpo e por igual. Então, aqueles pacientes, eu imagino um paciente que tem muita dor na coluna, dor lombar, né? Por algum perda de músculo, perdeu bastante músculo, não fez atividade física. Eu acho que o Pilates ia ajudar muito nessa dor lombar, né? Muito, com certeza. Né? A gente investiga primeiro da onde vem essa dor lombar, né? E o Pilates com esse trabalho de crescimento axial da coluna, né? Que é trazer a coluna para cima, né? Melhorar a postura, trazer essa força interna de core, ajuda bastante. Minha filha faz Pilates, ela tem 13 anos, já coloquei no Pilates por conta de uma cifose, né? Ela carrega uma mochila muito Isso. pesada, fica muito tempo no computador, E no aquele é o que celular. você falou, a prevenção, né? É Você já está pensando na preventivo. prevenção. Ela só tem 13 anos, mas eu não posso esperar ela ter 20 e ela reclamar: poxa, mãe, meus É. ombros são super rodados, né? Eu tenho muita dor na região. Então ela já começou a reclamar. Eu detectei ali que tinha uma alteração postural, já mandei para o Pilates. Eu tenho muitos jogadores de futevôlei que fazem Pilates, né, que eles vinham com bastante queixa. O futevôlei, ele tem uma rotação externa, né, da perna muito grande, receber chapa, né, tem uma hiperextensão para dar de peito. Então eles reclamavam bastante de dores. E aí a gente foi identificando que faltava era mobilidade. A perna estava forte para receber a bola. Ele tinha musculatura, Ele né? tinha musculatura para aquilo, mas ele não tinha mobilidade. Fazer uma rotação de perna não é uma coisa que você faz todo dia. Você não sai por aí andando com o pé virado para o lado. Não, é para frente, né? Então, esse movimento de rotação a gente vai trabalhando ao longo do tempo no Pilates. Eu, Incrível. particularmente, eu não tenho flexibilidade nenhuma, então eu acho que o Pilates ia me ajudar muito, né? A maioria das pessoas tem uma mobilidade bem diminuída, é comum. A gente não trabalha com serviço braçal como antigamente. É. O nosso serviço hoje é sempre muito sentado, né? Muito flexão de membros inferiores, então o Pilates ajuda
Muito. Meus pacientes de bariátrica, pós-bariátrica, eles chegam no consultório depois de uns 3, 4 meses que não fazem atividade física. Doutor, eu não tinha isso, é da bariátrica, eu tenho uma dor nas costas, que eu não tinha isso. Mudou a estrutura, né? Muda a E postura. o problema também é que ele perdeu bastante músculo, né? E quem sustenta as costas é o músculo, né? Sim. Então, se ele perder o músculo, então vai ter dor nas costas. Então, eu acho que o Pilates, esse paciente, ia ajudar muito nessa reestruturação, por causa para melhorar um pouco essa dor, né? Por o que você falou. Né? Porque vai melhorar essa reestruturação do músculo das costas dele. Uma reeducação mesmo da postura, uma reestruturação do equilíbrio muscular aí. É importante demais. E você no dia a dia, quem é teus pacientes no dia a dia? É mais jovem, é mais atleta ou mais a parte de geriatria? Jovem eu acho que é menos, né? Acho que ele seja... Mescla bastante. Eu tenho um público de 18 a 40 anos. É um público que varia bastante, né? Eu tenho meninos ali que adoram ficar jogando futevôlei, treinando o dia inteiro na quadra. Então, eles adoram fazer a bota pneumática, que é a famosa bota que os jogadores de futebol fazem, que infla. A gente tem lá na clínica. A bota pneumática, ela trabalha com um processo de compressão e bombeamento. Então, ela melhora a circulação sanguínea e ela causa uma drenagem também. Quando você pratica atividade física, o corpo ele produz toxinas normais da prática esportiva. A bota ela vem para ajudar a eliminar essas toxinas com mais rapidez, né? Ela acelera esse processo. Você já viu isso? É uma delícia. É parecida com os que a gente usa na cirurgia? Não. Ele coloca os 2 pés lá dentro. Né? Sim. Quem usa muito, eu vejo muito é Neymar. Neymar posta muito. Ele adora. O que eu mais tenho são stories dos meninos tirando foto com a bota. É o momento Neymar de cada um. Isso. E isso aí, pelo que você falou, melhora a recuperação é mais rápida, então. Muito mais rápida. Ela auxilia bastante, né? Ela melhora o retorno venoso, elimina essas toxinas pela parte da drenagem. Então, ajuda bastante. Todo mundo fala, nossa, sai com a perna leve, a outra perna. Eita, incrível. Mas isso é bom para... Acho que deve ser caro, né? Então, você tem que fazer lá Sim, na clínica, sim. Né? E ela parece ser simples, mas não é, né? Depende do tamanho da perna do paciente, da idade do paciente, se ele tem alguma doença associada a alguma patologia, como hipertensão, cardíaco. Então, a gente tem que manusear ali com certo cuidado. Não é um produto que os jogadores de futebol têm em casa, né? E eles usam. Mas não é um produto, assim, que a gente possa estar falando, não, só ligar e tá tudo certo. Agora, eu acho que você deve ter poucos... Você fez balé por muito tempo, né? Pelo que você falou. Mas deve não ter muito... Balé, não vejo muita gente Tenho bailarinas. Tenho bailarinas que... E as lesões são diferentes dos outros tipos de esporte, né? São. A sobrecarga é um pouquinho diferente. Fica mais fácil para eu tratar, por ter sofrido a vida inteira com essas dores, né? Então, fica mais fácil de eu analisar. Mas tem algumas meninas do balé, tá sendo agora, né? Tô ficando mais conhecida nessa área do balé. Mas é bem interessante. Elas têm bastante dor na região de tendão calcâneo, porque tem uma diminuição ali, né, por causa da ponta do pé, elas ficam com o pezinho em ponta, então elas reclamam bastante de dor na região de panturrilha, na região de tendão calcâneo. E na época que você fazia, tenho certeza que não tinha esse acompanhamento que você tem não hoje, né? Tinha, o que a gente tinha. Como a gente fala em todas as áreas, teve uma evolução, uma margem de alcance muito grande. Muito grande, em pouco tempo. Se você parar para pensar... Há 20 anos atrás não existia a medicina que tem hoje, né? Os avanços que tem hoje. A gente não tinha essa percepção de prevenção. Geralmente, as pessoas procuravam o hospital quando estavam doentes. Isso. A minha avó nunca praticou uma atividade física, não fazia parte dos planos dela. Meu pai e minha mãe, não era um costume. Hoje em dia, todo pai e toda mãe fazem alguma atividade, incentiva, né? Os idosos têm praça com aparelhos, tem o grupo de terceira idade, de igreja, de mercado, de comércio local, mudou bastante. Implementou até na rotina de trabalho, né? Tem empresas que fazem aquele alongamento antes de iniciar a rotina. Tem a ginástica laboral nas empresas, né? Ficou mais barato, né, para as empresas. E todas as áreas, falando da parte de ginástica laboral, tinha muitos
trabalhadores sendo afastados por LER, LER. por lesão de esforço repetitivo. E aí eles iam para a caixa, custava mais para a empresa, né? A empresa tinha que pagar ali aquele tempo de afastamento e ainda colocar outro funcionário no lugar daquele. Você implementar essa prática é um investimento que a longo prazo vai trazer um retorno financeiro também. Seus funcionários não vão ter dores, não vão ter afastamento. É verdade, isso era bem comum. Era muito eu pegava, comum. Na época que eu dava plantão, eu via muito paciente com LER, né? Passava muito em hospital, pegando atestado, com muito LER. Hoje eu acho que, eu não dou mais plantão, mas eu acho que deve ter diminuído muito, porque as empresas estão mais A conscientizadas. busca, né, Então, das pessoas, as Sim. pessoas estão mais conscientes e os recursos também Sim. estão mais disponíveis. As pessoas estão entendendo que a dor ela não vai embora com o remédio, né? O anti-inflamatório Mascara, ele né? vai mascarar, ela vai voltar. Se você não tratar a causa, ela volta. Então, E como antigamente não tinha, por exemplo, uma clínica como de vocês, que já está tudo lá, você já sai todo preparado lá, né? tudo. Você passa com todo mundo, você passava com um, passava com o outro, e aí os pensamentos eram diferentes, e aí acaba dando conflito, né? Hoje não, vocês, é como o Dr. Luiz falou no podcast, ele trabalha todo mundo na mesma Com o idealização, mesmo né? pensamento. Mesmo Sim, pensamento, olhando né? o paciente em todas as áreas, né? Eu sou Exatamente. físio, mas a gente tem o Luiz, a gente tem a Nutri, Tem a a gente psicóloga, tem né? Que é a parte de psicóloga, compulsão, tem o personal, tem o Pilates. Então, tem para diferentes públicos e para todas as queixas, né? A gente está ali tratando o paciente, todo mundo, uma equipe, cada um com seu ponto de vista, tratando da qualidade de vida do paciente, né? Existem dores que o paciente, você faz de tudo quando vê a parte emocional, né? Emocional, Do paciente, né? mesmo na parte de emagrecimento, que é o foco do Luiz, às vezes não é uma dieta, é a parte emocional. O que Com que esse certeza. paciente está passando? Por que que ele tem essa compulsão alimentar? O que Exatamente. que está acontecendo? E a alimentação, ela anda Então, muito em conjunto com o emocional, né? Sim, sim. Eu acho que o emocional hoje é que domina muito mais o nosso corpo. A atividade física veio não só para o físico, né? As pessoas perceberam que elas esquecem do dia a dia na prática esportiva. Então, vem também para um lado emocional muito apelativo. As pessoas querem esse conforto de esse momento é meu. Exatamente. De Eu acho que recompensa. Eu esqueci do que eu tenho no trabalho, do que eu tenho em casa. Aqui eu tô cuidando de mim. Então, a parte física, visual, vem como uma consequência, né? Mas você tem todo um trabalho ali do indivíduo durante a prática esportiva. eu acho que eu já falei aqui no Podmed que eu acho que todo mundo deveria fazer ter um acompanhamento psicológico, terapia, deveria fazer terapia. Desmistificando o que É era se muito. pensado antigamente, né? Ah, o psicólogo é só quem tá com problemas de tal. Não, hoje todo mundo todo precisa. mundo tem, né, suas questões, Ansiedade é bem suas comum. Todo mundo tem um pouco de dúvidas, ansiedade, né? todo mundo. A Né? gente A gente vive num vive num mundo mundo louco, né? corrido, Né? que exige da gente, né? Por mais que você não tenha ansiedade, que você fale, não, eu sou uma pessoa super calma. Mas você tá no trânsito, alguém tá buzinando, xingando, vai logo, Estresse. nossa, Estresse. te cortando. E você fala, ou eu entro nesse jogo, ou eu vou ficar sendo xingada aí pro resto da vida, né? Então você acaba entrando nesse estresse. E aí o estresse causa dor, aí todo mundo tem dor, tem um pouco de dor, né? E essa dor, eu acho que, não sei, será que é emocional? Será que por posição, como você Física, falou, postural. física, postural, né? Então, eu acho que por isso que o acompanhamento com uma equipe multidisciplinar é muito Mas importante, graças a Deus né? temos profissionais qualificados Sim. para nos atender, temos a quem buscar, a quem confiar. Sim. Né? Fala onde é a clínica de vocês, para o pessoal entender onde é a clínica de vocês, para ajudar. Porque Ah, tem tudo lá, né? Tem. Nossa clínica está localizada na Zona Norte, na região do Mandaqui, perto do Hospital São Camilo. É um hospital bem conhecido ali na Zona Norte. Ela fica dentro da Salt Beach Club, que é uma arena de futevôlei e beach Que é tênis. bem interessante isso, né? A clínica tem um jeito, os pacientes costumam brincar, falam, nossa, nem parece que eu tô numa clínica, parece que eu tô na praia. Porque virada para as quadras de areia, a gente deixou tudo de vidro, né? Então você consegue estar ali fazendo fisioterapia, fazendo funcional Com e aquele clima assistindo de o pessoal praia. na areia. Tira aquele chato de fisioterapia de ficar mexendo. De É, clínica, não, é um aquele consultório. ambiente bem praiano, assim. Parece até que você está em qualquer lugar, menos em São Paulo.
Coisa boa, porque São Paulo... E São Paulo precisa. Precisa. Pois é, estamos chegando ao finalzinho da nossa temporada. Não podemos esquecer de agradecer mais uma vez aos nossos parceiros, ao Hospital Sarra, ao Grupo Fleury e à SciTech também. E agradecer você, doutora, por estar aqui na nossa mesa, foi um prazer. passando informação segura para os nossos ouvintes. E o nosso propósito é esse, é fazer com que as pessoas entendam um pouquinho sobre a particularidade de cada especialidade e o que é que você deixa de marca Sim. no mundo. Você está deixando e mudando a vida de várias pessoas. E Ah, outras muito pessoas bom. também vão saber desse seu propósito. Muito É muito obrigada. bom participar de um podcast como esse e levar para as pessoas informações, né? Porque dá uma informação tanto pra gente, né, Milena, mas também pro Verdade. pessoal, porque a gente Pro aprende muito, né? público, sim, Porque, é uma assim, troca. é uma Eu troca, acho que é uma porque troca eu aprendi entre muito com todos você nós. aqui, eu vi essa parte do Pilates, né? Essa Ah. parte dos pontos que eu acho que vai ajudar muito, muita gente tirar dúvidas sobre isso. Pois, muito obrigada. Obrigada a você também que ficou conosco até o fim da nossa temporada e até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.